Bem, continuando, né, nosso PET 2, PET volume 2, na quarta semana, e a carga horária complementar, nós temos o tema A Lei de Terras de 1850. Né? Então, vamos estudar um pouquinho aí a respeito do que foi essa lei, quais as suas consequências para o Brasil. Né? Atualmente ainda existem aí consequências drásticas a respeito dessa lei que foi criada em 1850. A Lei de Terras de 1850, né, ela vai, né, durante o século XIX, a economia mundial passou por uma série de transformações, pela qual a economia mundial foi conduzida, né, pelo comércio e passou a ceder espaço para o capitalismo industrial. Então, o que vai ocorrer aí, né? Essa lei de terras, né? Que foi feita em meados do século XIX. Os países começam a se industrializar, né? A Revolução Industrial, o crescimento da Inglaterra, né? Principalmente da Inglaterra, que passa a ser aí a grande líder mundial, né? A nação mais rica do mundo, e aquele capitalismo comercial que existia, né, aquele mercantilismo, aos poucos aí vai ser substituindo por um capitalismo industrial. As grandes potências econômicas da época buscavam atingir seus interesses econômicos, pressionando as demais nações para que se adequassem aos novos contornos, né, da economia mundial. Então existia aí uma pressão dos países em desenvolvimento, né, dos países que haviam passado pela Revolução Industrial. Eles pressionavam os países, principalmente no sentido de libertação dos escravos, né, para que se aumentasse o mercado consumidor, uma pressão para que houvesse o fornecimento de matérias-primas, né, mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra. Então, para exemplificar tal situação, podemos destacar o interesse inglês em torno do fim do tráfico negreiro. Né? A Inglaterra, ela não é que a Inglaterra era boazinha, né? Linda, maravilhosa, e queria libertar os escravos do mundo. Não, o interesse inglês, né, nessa libertação dos escravos era um interesse econômico, né? Era um interesse de mercado consumidor, era um interesse que os africanos permanecessem na África, porque ali seria um mercado consumidor, né? Seria um mercado fornecedor também de matéria-prima e mão de obra, né, para as indústrias inglesas. Então existia aí essa pressão, né? Tem a lei Bill-Arbery, né, que a Inglaterra propôs, na qual ela poderia afundar qualquer navio que estivesse fazendo tráfico de escravos, e essa lei de terras de 1850, ela vem junto aqui no Brasil com a lei Eusébio de Queiroz, né, que vai proibir o tráfico de escravos aqui na colônia. Então, com relação ao uso da terra, essas transformações incidiram diretamente nas tradições que antes vinculavam a posse da terra enquanto símbolo de distinção social. O avanço da economia capitalista tinha um caráter cada vez mais mercantil, onde a terra deveria ter o uso integrado à economia, tendo seu potencial produtivo explorado ao máximo. Em consequência dessa nova prática econômica, percebemos que diversas nações discutiram juridicamente as funções e os direitos sobre esse bem. Então, o que se imaginava ali nesse período, né, do capitalismo industrial é que a terra não seria apenas um bem para distinção social, né? Aquele proprietário de terra, ele seria considerado cada vez mais rico com a posse de cada vez mais terras. Não, a terra, né, a riqueza da pessoa seria medida não pela quantidade de terra, mas sim pela quantidade, né, o valor que essa terra proporcionava à economia capitalista. Então, essa visão de capitalismo, né, que vai afastar a visão mercantil, vai passar a ser uma visão mais capitalista, né, de uma visão mais produtiva. Então, o que se produzia, né, a riqueza que se produzia, que era
tida como uma forma de medir a riqueza do proprietário da terra. Então as nações começam a discutir qual era a melhor forma, né? Porque até então no Brasil a posse da terra ela vinha de quem colonizasse, né? De quem tomasse posse dessa terra. E a partir aí da nova lei, o Brasil vai, né, essas nações vão começar a criar novas leis para se delimitar, né, a posse da terra. Muitas das vezes essas leis, né, principalmente aqui no Brasil, ela foi criada de uma forma para delimitar quem podia ter terra e quem não podia. No Brasil, os sesmeiros e poceiros realizavam a apropriação de terras aproveitando de brechas legais que não definiam bem o critério de posse de terras. Então as pessoas conseguiam, né, tomavam posse das terras por um critério que se imaginava naquele momento, né? Cheguei primeiro, cerquei primeiro. Então a lei veio para poder, né, delimitar isso. Depois da independência, alguns projetos de lei tentaram regulamentar essa questão, dando critérios mais claros sobre a questão das terras. No entanto, somente em 1850, a lei chamada 601, ou Lei de Terras, apresentou novos critérios, como relação aos direitos e deveres dos proprietários das terras, né? Nós temos ali um quadrinho, né, uma tirinha que mostra bem, né, o que foi aí, como que foi conduzido a distribuição de terras no Brasil. Tá? Então as pessoas iam cada vez mais aumentando o seu patrimônio, né, a quantidade de terras que ela possuía, conforme aí o sobrenome, né? Ali a gente vê propriedades do senhor Todos da Silva, né? Então todos ali eram parentes, né? E eles possuíam aquelas terras. E o casal ali e o filho, eles não tinham direito, eles não tinham acesso mais às terras. Essa nova lei surgiu em um momento oportuno, né, entre aspas, né, porque estava havendo o fim da escravidão no Brasil e estava começando a chegar os imigrantes, né, e essa lei de terras, ela veio substituindo aquela forma, né, de quem chegasse primeiro, quem colonizasse, quem cercasse primeiro. E isso vai fazer com que as pessoas, a nova lei, né, a Lei de Terras, vai fazer com que as pessoas, para possuírem terras, deveriam comprá-las. E ex-escravos, né, os escravos libertos, eles não possuíam recursos financeiros para a compra de terras. Os imigrantes também não possuíam. Então a Lei de Terras ela é questionada nesse sentido, de que ela afastou a possibilidade de outras pessoas possuírem terras. Então a atividade que representava uma grande fonte de riqueza teria de ser substituída por uma economia onde o potencial produtivo agrícola deveria ser mais bem explorado. Ao mesmo tempo, ela também responde ao projeto de incentivo à imigração, que deveria ser financiado com a dinamização da economia agrícola e regularizaria o acesso à terra frente aos novos campesinos assalariados. Então é isso, né? A Lei de Terras ela veio para afastar a possibilidade, né, de ex-escravos, né, de pessoas mais pobres, né, das classes mais pobres, e também de imigrantes terem acesso às terras na colônia, né, no Império, né? Desculpa, não é colônia, é no Império, né, 1850. Então, a Lei de Terras ela tinha esse objetivo, né? Por isso que a gente fala que foi um momento oportuno, né? Oportuno para a elite nacional, né? Oportuno para os que já possuíam dinheiro, que poderiam comprar, né? Ou adquirir novas propriedades. Dessa maneira, os escravos estrangeiros teriam que enfrentar enormes restrições para possivelmente galgarem a condição de pequeno e médio proprietário,
com essa nova lei, nenhuma nova sesmaria poderia ser concedida a um proprietário de terras ou seria reconhecida a ocupação por meio da ocupação de terras. Então, aquela forma de ocupar a terra, né, já não era mais reconhecida, né, e a doação de terras também não. Então, as chamadas terras devolutas, que não tinham dono e não estavam sob os cuidados do Estado, poderiam ser obtidas somente por meio de compra junto ao governo, né? Então, só quem tinha condições financeiras poderia adquirir terras no Brasil. E isso vai causar, né, uma grande desigualdade social no campo, né, onde que as fazendas, né, só cresciam, né, e passavam de pai para filho, e isso fazia com que a população mais pobre não tivesse direito ao acesso às terras, né? Aí temos a tirinha, né? Ei, essa terra aqui é minha. Cadê o seu documento? O meu está aqui, né? Então, aqueles poucos que ainda podiam conseguir, né, ou tinham conseguido um pequeno lote de terras, eles também acabavam sendo expulsos daquela terra pelos capangas, né, dos coronéis, né, dos grandes latifundiários. A partir de então, uma série de documentos forjados começaram a aparecer para garantir e ampliar a posse de terras daqueles que há muito já a possuíam. Aquele que se interessasse em algum dia desfrutar da condição de fazendeiro deveria dispor de grandes quantias para obter um terreno. Dessa maneira, a lei de terra transformou a terra em mercadoria, no mesmo tempo em que garantiu a posse das mesmas, né, ou da mesma, aos antigos proprietários. Então, os antigos proprietários, né, eles já permaneciam com aquelas terras que eles já haviam cercado, ocupado, né, e os trabalhadores acabavam sem terra, né? Isso tem um limite, né? O pobre ali, né? Pergunta, né? Toda essa terra é minha. Então demonstra bem aí esse caráter, né, de concentração das terras brasileiras nas mãos de poucas pessoas. A gente assim termina, né, essa parte aí a respeito da lei de 1850, né, da lei de terras, que veio regularizar a posse da terra no Brasil, mas, porém, não deu condições para que as classes mais pobres, né, os ex-escravos, os imigrantes que estavam chegando aqui devido ao fim do tráfico de escravos, tivessem acesso a um pedacinho de terra. E isso reflete atualmente, né? Nós vemos muito aí a respeito dos movimentos, né, que lutam por direito a acesso à terra, né, o MST, entre outros aí. Ainda no Brasil existe essa grande concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Aproveitando aí, inscrevam-se no canal, né, Recorte Histórico, lá no YouTube, e também siga a gente aí no @Recorte Histórico, lá no Instagram. Um abraço a todos e até a próxima aula.